Fala galera, beleza? Aqui é o Matheus, estamos hoje aqui para trazer mais um vídeo aqui para vocês. Devido às recentes atualizações, nós percebemos que os nossos infoprodutores não somente usam o canal do Instagram como forma de prospecção. Eles estão migrando cada vez mais para o YouTube e vendo essa necessidade, pessoal, venho aqui trazer esse vídeo aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, que é um vídeo de como você fazer uma thumbnail atrativa, uma capa para uma live, que vai te ajudar bastante. E vai fazer, com certeza, aumentar os cliques do seu expert, do seu infoprodutor. E o nosso intuito aqui é gerar resultado. Então, antes de começar o vídeo, quero pedir para você, deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Lembrando, a gente faz isso gratuitamente para vocês. A gente tenta passar o material, tenta trazer a didática mais limpa possível para que até o mais leigo que esteja aprendendo consiga pegar. Se vocês puderem nos ajudar deixando seu like, se inscrevendo aqui no canal, vai ser de grande ajuda. Então, agora vamos para a tela do PC. Agora aqui na tela do PC, pessoal, a gente vai criar o nosso projeto. O projeto geralmente é 1920 por 1080, resolução 300, como sempre, que eu recomendo, cores RGB, Adobe RGB. Criar. Aqui tá a nossa prancheta. Vamos começar. Aqui na descrição eu vou estar deixando todos os materiais que eu utilizei para facilitar e ajudar vocês nos seus estudos e naquilo que vocês vão fazer. Eu vou diminuir um pouco para que vocês possam visualizar melhor. Bem, aqui com a nossa prancheta criada, vamos colocar uma cor sólida preta e vamos abrir na pasta que eu deixei para vocês na descrição. Essa é a nossa pasta. Eu deixei aqui os assets que nós vamos utilizar. Vamos utilizar primeiramente esse background para que não fique só aquela cor sólida preta, fica um pouco estranho. Então eu gosto de deixar pelo menos BG assim. Não precisa nem ter tanta qualidade, é só basicamente para não ficar aquela coisa seca, certo? Eu principalmente eu vejo muito questão de detalhes e eu valorizo muito quem se preocupa com esses detalhes. A diferença são pequenos detalhes que te fazem se diferenciar de um designer mediano para um designer avançado. Colocamos o nosso BG, vamos vir aqui em filtro, desfoque gaussiano, vamos colocar aqui um pouquinho, 3.9, só para dar uma desfocada porque ele mal vai aparecer. Agora vamos vir aqui em mapa degradê, que é do lado da máscara, vamos clicar, vamos aqui em básico, nessa pasta básico aqui, e vamos colocar um preto com branco aqui, ok? Selecionando a nossa camada do background, a gente vai diminuir essa opacidade. Vamos deixar só um pouquinho para ficar visível, ok? Nosso background já está pronto. Agora nós vamos colocar a foto da nossa expert, que é a Rayane. Fiz muitos trabalhos para ela e gerou muito resultado, pessoal. Por isso que eu bato tanto na tecla que ter um bom criativo, ter um material que chame a atenção faz toda a diferença. Aumenta a questão de clique, aumenta a questão de vendas. Muitas vezes você perde uma venda por conta de um clique que não foi. Então é a primeira impressão que fica. E isso é muito importante. Vamos ajustar aqui. Eu sempre gosto de deixar a foto da expert do lado direito. Quando você está utilizando o celular, principalmente, tem a questão da contagem de minutos. E às vezes quando você inverte, coloca a expert do lado esquerdo e coloca o texto do lado direito, essa coisinha dos minutos do YouTube, ela pode atrapalhar quem está lendo. Então é interessante que a gente utilize esse padrão para que não haja problemas, ok? Mas se você quiser fazer o inverso, só se atente a esse detalhe. Com a foto da nossa expert aqui, a gente vai primeiro dar uma tratada nas cores dela. Vamos clicar em Ctrl Shift A para abrir o nosso Camera Raw. Aqui eu vou colocar um pouco de contraste. Lembrando, essa aqui é uma fotografia profissional dela, então fica muito mais interessante. É interessante que vocês utilizem fotos profissionais nos seus materiais. Vamos tirar só um pouquinho de realce aqui. Vamos atenuar um pouco mais as sombras, puxar um pouco mais um preto e puxar um pouco mais o branco. Eu gosto muito de fazer isso em qualquer criativo que eu estou utilizando. Então recomendo para vocês. Com claridade, eu vou puxar só um pouquinho para melhorar os detalhes, um pouquinho de textura. E nela, eu não vou mexer nas cores agora, por quê? Porque eu gosto de fazer isso manualmente. Então, não vamos fazer isso agora. E ficou assim. Eu acho que até a gente pode
colocar ela um pouquinho mais clara na exposição aqui, ó. Vamos fazendo esse ajuste. Lembrando, não existe uma regra, pessoal. Design você tem que testar. Então, é o que eu sempre digo em todo vídeo. É interessante que você teste. Embaixo da nossa Expert, eu vou criar uma luz de fundo. Então, eu vou vir aqui, cor sólida, e vou pegar uma cor roxa aqui. Com a cor roxa aqui selecionada na máscara, a gente vai dar um clique no Ctrl I para inverter a máscara. Vamos clicar em B para selecionar o pincel. Aqui vamos ajustar o pincel e vamos colocar. Ele vai vir assim para vocês. Vamos diminuir o tamanho e a dureza dele em 0%, para que a gente possa utilizar ele. Vamos só aumentar ele um pouco, que vai facilitar para a gente. Se você não conseguir aumentar, você clica no colchete. Aqui eu vou dar dois cliques. Vou colocar a camada do sólido que eu estou utilizando em divisão. Vou duplicar essa camada clicando em Ctrl J. Nós amplificamos esse efeito. E aqui eu vou adicionar outra cor sólida e vou colocar bem. Eu vou selecionar o roxo primeiro, mais ou menos parecido com aquele, e não vou com o branco, eu vou para esse mais ou menos aqui, ó, nessa coisa mais para ficar só um rosa bem clarinho. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro, vou dar um Ctrl I com o meu pincel. Eu vou diminuir ele um pouco, vou dar 2 cliques, 3 na verdade. E ficou assim a nossa luz. Perfeito, pessoal. Com essa luz aqui, agora eu vou criar outro sólido em cima da nossa Expert. Vou colocar a cor roxa, que eu não estou utilizando, mas esse roxo aqui, ó. Vou clicar em Ctrl I, Command I, e vou segurando no Alt, eu vou clicar para ele mesclar somente na camada de baixo. Eu já fiz um tutorial de iluminação, se você quer um tutorial específico disso, vai lá nesse vídeo que eu vou estar deixando aqui no card e vamos continuar. Aqui eu vou ser bem mais breve. Percebam que a luz está atrás da nossa Expert. Essa luz, eu quero que vaze um pouco da luz para ela, para tornar mais realista esse criativo, como se ela estivesse mesmo nascendo. Então, confiram se o seu pincel está no preto. Se estiver no preto, troque para o branco, clicando no X. Branco adiciona, preto retira. E aqui a gente vai dar um clique só ao redor dela, assim, para dar justamente essa impressão que a luz ela tá passando por ela. Aqui a gente vai colocar a opção divisão e aqui eu vou clicar agora em níveis. Ele vai abrir aqui em propriedades. Lembrando que meu layout é um pouco diferente para otimizar minha criação. Mas é só você procurar, geralmente propriedades fica aqui do lado de camadas. E vamos lá. Aqui no preto, nessa setinha que fica preta aqui, a gente vai arrastar para cá. Vamos colocar a opção divisão. Vamos clicar no Alt para ele mesclar, igual a gente fez no roxo, que fica por cima, que vai ser a nossa luz. Dá um Ctrl I e diminuir um pouco o nosso pincel. Aqui onde está um pouco mais clarinho, a gente vai dar alguns cliques. Vamos fazer também aqui desse outro lado. Vai ficar assim, pessoal. Agora a gente só vai dar uma pequena refinada. Dá 2 cliques na nossa Expert. Vamos em sobreposição de cor. Vamos selecionar aquela cor que a gente está utilizando aqui. Vamos colocar a opção cor e vamos abaixar a opacidade bem fraquinho. É só para ficar colorizado. Vai ficar assim. A gente vai diminuir aqui. Mais ou menos, eu acho que uns 8 mais ou menos é o suficiente. É só um pequeno detalhe, ó, para ambientar melhor nossa Expert. Eu sei que tem outras formas de fazer que ficam muito melhores, mas essa é uma forma de quebrar um galho para ficar mais rápido para você utilizar. Vamos aqui novamente, vamos ativar mais uma camada de níveis. Da mesma forma, nós vamos puxar aqui no preto, eu já fiz isso antes, então eu vou ser mais breve agora. Vou clicar no Alt para mesclar novamente. E aqui a gente vai fazer um refino bem detalhado mesmo. Lembrando, os detalhes que diferem um designer mediano de um designer profissional. Isso é interessante. E aqui onde está clarinho, a gente vai passar assim na borda para ficar esse detalhe de luz aqui. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Ficou assim. Vejam que esse detalhe de luz que eu dei predominou. Então, eu acho interessante talvez dar um Ctrl J nesse mais clarinho para dar uma intensidade maior e não ficar tão estranho.
Nesse segundo Ctrl J que eu dei dessa camada, você pode clicar e pode arrastar para o branco para ficar aquela impressão de intensidade maior. Ficou assim, ficou muito bom, na minha opinião. Agora que nós temos a nossa expert ambientada, é interessante que a gente comece a adicionar o texto. Eu vou fazer textos separados, que eu quero aplicar um degradê específico em uma palavra. Então eu vou fazer separado. Não vou utilizar essa fonte, vou aproveitar aqui e já trocar. Eu gosto de utilizar fontes sans serif que me ajudam a ter uma compreensão melhor do que está sendo dito. E vou deixar ele todo maiúsculo. Para você duplicar uma camada, você tem que ir aqui na camada, dar um Ctrl J, só você clicar na camada, clicar no Alt e arrastar, porque estava selecionado. Mas vem aqui e arrastar. Vou colocar aqui Instagram. Vamos fazer a mesma coisa aqui no outro. Aqui a gente já está com o nosso texto pronto. Eu vou destacar aqui Instagram, que é a palavra que eu vou colocar o degradê. Eu vou colocar aqui um acid só para não pegar as cores e depois eu remove. Eu coloco ele mais na frente, é só para a gente ter as cores específicas. E vai ter um patch aqui na descrição para vocês utilizarem e download gratuito, podem aproveitar, pessoal. Que nós vamos usar duas cores nesse degradê. Eu vou pegar primeiro esse laranja e vou pegar esse roxo. Eu vou só agitar esse laranja porque esse não é laranja com a original. É mais ou menos aqui. Deixa eu dar um OK. No ângulo eu vou deixar em 0 para que ele fique esse degradê mais harmonioso. Vou agitar o 2025 aqui. É importante que fique bem legível o seu texto. Isso aqui converte muito, pessoal. Converte mais do que qualquer imagem. Dependendo também de qual estilo de thumbnail existe. Não existe só esse estilo, mas eu estou ensinando esse para que vocês entendam. Então, a composição texto ele faz muita diferença. Então, a gente vai ter que se preocupar com isso. Eu vou deletar esse asset por enquanto e eu vou encaixar o texto aqui. Eu vou pegar os 3 textos que eu utilizei, vou dar um Ctrl G para criar uma pasta que a gente pode colocar. Mas a gente não se confundir. Eu vou diminuir um pouco aqui, vou arrastar para cá, para não ficar em conflito com a expert. Vou colocar ele aqui para trás, atrás de todas as luzes e vou deixar ele aqui. Eu gosto de adicionar, pessoal, um chanfro nesses textos para dar um destaquezinho a mais. Então, eu vou colocar o tamanho 0, vou aumentar a profundidade e vou aumentar o tamanho para 4. Se você quer que ele fique nesse estilo aqui, um pouco mais metálico, com esse detalhe aqui, é só vocês copiarem essa configuração. Dá um pause no vídeo e configura. Interessante que vocês coloquem o contorno de reflexo nessa opção. Deixa assim e já é. Então, ok? E aqui o nosso texto já está pronto. É interessante quando você esteja utilizando, dependendo do estilo que o expert utiliza, que você coloque elementos. Essa que ela gosta, então eu vou estar adicionando. Eu vou estar adicionando primeiro, pessoal, aquele telefone que fica aqui do lado dela. Eu vou colocar um print do Instagram dela aqui. Para utilizar esse mockup, é muito simples, pessoal. Coisa fácil. Aqui não tem screen, que é a tela. Tá utilizando, dá 2 cliques, dá um OK. Você vem para cá. Aí você pega o print e adiciona aqui. Já adicionamos. Vamos dar um Ctrl S para salvar. Chave e já tá aqui, ó. Nosso print, entendeu? Vamos desativar aqui essa sombra, esse background que a gente não vai utilizar. Vamos converter em objeto inteligente esse mockup, que aí a gente pode editar nas futuras artes. Converter em objeto inteligente, Ctrl C, veio no nossa thumbnail, Ctrl V. Agora vamos posicionar. Vou colocar aqui perto da expert, mais ou menos aqui o celular. Perfeito, tampa um pouquinho, mas o nosso cérebro por si só ele lê isso aqui. Ok, agora nós estamos praticamente com a nossa thumb pronta. E agora nós só vamos adicionar detalhes, porque é interessante que você deixe respiro na sua arte. Mas perceba que aqui em cima, aqui embaixo, ele está muito vazio. Muito vazio. Então, não é interessante. Vamos na nossa pasta. E a primeira coisa que eu vou fazer é espalhar esses símbolos do Instagram. Vamos colocar. Vou colocar aqui, vou clicar no Alt, vou arrastar para copiar. Vou colocar outra aqui, mais ou menos perto dela. Vou colocar ele mais ou menos assim, ó. Que aí já vai dar para entender. Vou arrastar esse aqui para cá, então.
não ficar dois objetos parecidos no mesmo lugar. Vou colocar ele aqui, eu posso fechar esse mockup aqui que a gente não está mais utilizando. E agora eu vou colocar esse outro símbolo do Instagram. É o mesmo símbolo, só que numa perspectiva diferente. Vou colocar um aqui e vou dar um Ctrl J e vou colocar outro aqui, mais ou menos, certo? Esses dois aqui que estão perto da borda, eu vou desfocar eles para que ele dê meio que uma direção para onde as pessoas olhem. Um filtro, selecionar a camada, filtro, desfoque gaussiano. Vamos aumentar um pouquinho, vamos deixar em 5.0. Esse e esse aqui. Dá um desfoque. Vamos deixar os dois aqui. Eu vou selecionar os dois que eu desfoquei. Vou dar um Ctrl G e eu vou fazer um efeitozinho de iluminação para ficar mais perceptível esse direcionamento. Que é olhar para o texto, olhar para ela. Aqui a gente coloca em níveis, daquele mesmo jeito que a gente fez. Aqui são logos, Instagram. E a gente vai clicar com Alt para mesclar somente nele. Aqui a gente, em vez do preto que a gente já arrastou, a gente vai agora arrastar esse branco para dar um escurecido. Na camada de máscara, que é essa parte branca que a gente tem aqui, vamos clicar no nosso pincel e vamos agora apagar somente essas bordas aqui. Meio que a luz está vindo dessa parte aqui da Expert, é para simbolizar como se estivesse pegando no I, certo? Então a gente faz isso aqui, ó, para dar essa escurecida nas bordas. Perfeito. Eu vou querer que esse símbolo fique visível, então não vou aplicar nenhum efeito nele. Esse aqui, eu vou dar um desfoque, só com um desfoque de movimento. Aí, então eu vou vir desfoque de movimento, vou arrumar a direção e vou diminuir a distância, só para ser um detalhezinho. Show! Essas outras partes aqui, a gente vai preencher com outro elemento, para não ficar tão repetitivo esse no Instagram. Que eu vou utilizar, no caso, dinheiro, que é o nosso segunda opção. É interessante que você baseie seus assets no tema do vídeo. Monetize no Instagram. Quando eu venho em questão de monetizar, dinheiro. Instagram. Perfeito. Estamos aqui com esses elementos. Eu gosto de fazer isso aqui, pessoal. Não sei se vocês sabem desse truque. Com o botão direito, coloque em mascarar todos os objetos. Ele vai carregar. Eu acho mais eficiente que o recorte. Isso aqui. Eu vou deletar esse que eu não vou usar. E com o Alt eu vou só jogar aqui dentro dessas pastas. Eu vou jogar só 3 aqui. É só uma dicasinha que eu só fui saber depois de muito tempo e é mais eficiente que o recorte do Instagram, na minha opinião. Utilizo mais ele do que o recorte normal, pessoal. Vou deletar esse aqui e fica o recorte perfeito. É que nessas pastas. Eu só venho aqui e converto em objeto inteligente. E agora eu vou espalhar. Vou pegar esse, vou dar um Ctrl T, vou colocar um aqui. Esse aqui mais ou menos, eu vou dar uma aumentada nele. Eu vou pegar esse último e vou colocar ele aqui, ó. Perfeito. A mesma coisa que nós fizemos com os logos. Vou adicionar alguns de desfoque. Só que esse eu não vou utilizar níveis. Então vai ser mais rápido. Desfoque. Vou colocar um desfoque movimento nesse aqui. Vou colocar outro nesse. Filtro. Desfoque de movimento. Vou mudar só o ângulo dele. E esse último, da mesma forma, eu vou dar um desfoque de movimento. Perfeito. Aí agora que a gente só vai melhor organizar nas camadas. Esse aqui, eu quero que ele fique atrás desses símbolos do Instagram. Então eu vou jogar ele para dar essa profundidade. Eu vou pegar esse outro, quero que ele fique atrás desse aqui também. Eu vou inverter esse aqui para ficar melhor. Isso, assim. Vou jogar aqui mais embaixo. E esse eu vou colocar atrás da luz da nossa... Perfeito. Nossa thumb, nossa base está criada. Agora a gente vai somente finalizar a nossa arte. Como é que a gente vai fazer isso? Comando de Alt Shift E. Ele vai mesclar todas as camadas. Vamos converter em objeto inteligente. Que a gente vai poder agora editar com câmera RAW. Vamos dar um Ctrl Shift A. E vamos só incrementar a nossa imagem que já está perfeita. Vamos aumentar um pouco o contraste. Exposição só um pouquinho, porque ele já está muito bom de luz. Eu gosto de diminuir um pouco o realce. Cada mesma coisa que eu fiz, pessoal, no começo. Eu só reforço aqui, ó. Pretos mais pretos e brancos mais brancos. É que na finalização eu gosto de jogar um pouquinho a mais. Só que é coisa leve desse roxo ou da cor que eu estou utilizando. Claridade também, um pouquinho. E de desembaçar. Coloco um pouquinho de textura e dou um ok. Perfeito, olha assim antes e depois. Ficou bem mais viva as nossas cores. Vou vir aqui em filtro.
vou adicionar nitidez, em filtro novamente, vou adicionar ruído. Deixo aqui em uniforme e coloco sim. E aqui tá a nossa thumb para nosso app. Então, pessoal, esse foi o vídeo. Foi um vídeo bem simples, mas é que eu espero que possa agregar ao que vocês estão procurando. Se vocês puderem apoiar, novamente eu reforço. Deixa seu like, se inscreve aqui no canal. Vamos estar trazendo mais vídeos e mais vídeos que podem te ajudar como profissional. Lembrando, nós não ganhamos nada com isso, então se vocês puderem nos ajudar dando like, se inscrevendo, para que algum dia o YouTube nos beneficie com a monetização, vai ser de muita ajuda. Então é isso, pessoal. Agradeço. Valeu, falou e é nóis. Fui!